Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Sem perda de tempo. Amém. Sem perda de tempo, convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, irmãos. Eclesiastes capítulo 3. Uma palavra que todo cristão gosta, né? Creio que todo crente gosta dessa palavra, né? Medita nessa palavra. Nós vamos ler aqui primeiramente. Só um versículo, né, dessa palavra, e depois vamos estar aqui indo em algumas referências aqui da Bíblia nessa noite, porque Deus, Ele tem uma palavra para mim e para a tua vida nessa noite de hoje, né? Foi louvado aqui, nada pode calar a voz de um adorador. Hoje eu precisava ouvir isso, irmãos. Hoje eu precisava ouvir isso, porque Deus é fiel, né? Mesmo com as lutas que se levantam nas nossas vidas, Ele nos dá essa oportunidade de adorar Ele e continuar confiando nele acima de tudo. A palavra do Senhor diz, vou ler aqui na minha versão, a palavra de Deus diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu quero aqui destacar duas palavras-chave, tempo e propósito. Aqui diz que há um tempo determinado ou um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, duas palavras-chave, irmãos. Tempo e propósito. É o que nós vamos falar nessa noite. Amém? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude nessa noite, né? E repreenda toda retaliação, toda objeção no mundo espiritual nessa noite, irmãos. Tempo e propósito. Aqui fala, e Pedro pode baixar só um pouquinho, viu? Aqui fala, irmãos, que há um tempo determinado ou um tempo certo para todas as coisas e há um propósito debaixo do céu para as nossas vidas. Todos nós, todas as vezes que nós queremos algo, alcançar algum objetivo, alcançar alguma meta, alcançar alguns sonhos, todas as vezes que nós desejamos algo nas nossas vidas, nós sempre temos o costume de dizer: é tudo no tempo de Deus. Às vezes a pessoa chega para você e pergunta: fulano, fulana, já aconteceu isso na sua vida? Aí você fala: não aconteceu não, mas eu creio que vai acontecer no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Às vezes a pessoa até nos dá um palpite, uma opinião, fala: fulano, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Aí você fala: não, é tudo no tempo de Deus. Estou orando e vai ser tudo no tempo de Deus. Mas isso pode nos levar a ter uma falsa impressão de que tudo que é para acontecer nas nossas vidas vai acontecer. Às vezes nós pensamos: não, o que tiver de ser, vai ser. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas nem sempre é assim, irmãos. Porque nós aprendemos que tem coisas que não é para acontecer nas nossas vidas e acabam acontecendo. Por quê? Porque às vezes nós fazemos uma escolha errada, às vezes nós tomamos uma decisão errada e às vezes vem consequências que não era para vir, se a gente não tivesse tomado uma decisão errada. É ou não é verdade? Por isso nós precisamos muito da direção de Deus, né? Agora, o contrário também é verdadeiro. Tem coisas que era para acontecer nas nossas vidas e não acontece. Por quê, pastor William? Porque Deus ainda está esperando a gente tomar uma posição, a posição que Ele quer. Às vezes algo que é para acontecer, não aconteceu, porque às vezes Deus ainda está esperando a gente decidir pelo caminho certo, decidir pela direção certa, decidir ouvir a voz dEle e tomar a decisão correta para que aconteça. Às vezes tem algo travado nas nossas vidas, por causa de algo que ainda nós não ali entendemos o que Deus quer, algo que nós não fizemos ainda. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia. O jovem rico chegou para Jesus, né? E o jovem rico falou: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E foi uma pergunta muito profunda, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus falou: obedeça os mandamentos. Aí o jovem rico falou: eu já tenho obedecido. Eu já obedeço pai e mãe, eu sou fiel, eu obedeço a tua palavra, eu já tenho obedecido, eu dizimo, eu já sou obediente à tua palavra. Mas aí Jesus Cristo falou o que para ele, irmãos? Falou: mas ainda falta alguma coisa. Note que Jesus tinha algo ainda na vida daquele jovem rico. Só que este algo ainda não tinha chegado. Por quê? Porque ainda faltava algo. E naquele dia Jesus Cristo foi bem específico ainda, né? Jesus falou: vá, venda tudo que você tem, porque o coração dele estava preso na riqueza. Aí Jesus falou: vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aí você terá um tesouro nos céus.
Jesus estava fazendo uma proposta. Jesus estava falando assim, ó, eu te proponho uma coisa. Troque esses tesouros da terra por um tesouro que está nos céus. Jesus, ele propôs isso para o jovem rico, mas o jovem rico não quis. Vai dizer que ele se entristeceu e no lugar dele ir na direção que Jesus queria, ele foi para o outro lado. Ele se entristeceu e saiu de perto de Jesus. Ele não quis tomar a direção certa, ele não quis seguir a direção que Jesus tinha falado. Então, note, faltava alguma coisa. Então, tem coisa que muitas vezes é para acontecer nas nossas vidas e ainda não aconteceu porque falta algo ainda, irmãos. Muitas vezes, a vitória que nós queremos está na renúncia que nós não fazemos. Às vezes, ainda falta a gente renunciar a algo. Daqui a pouco eu vou dar um testemunho do que aconteceu na minha vida, os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, irmãos, essa questão do tempo de Deus só vai acontecer nas nossas vidas o tempo de Deus só vai chegar nas nossas vidas se nós estivermos dentro do propósito. Nós estamos falando aqui de tempo e de propósito. Para o tempo de Deus chegar, é necessário nós estarmos no propósito que Deus nos criou, para estar nele. Se nós estivermos fora do propósito, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos viver aquilo que muitas vezes nós buscamos pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias escolhas. Mas não vamos viver os planos de Deus. Nós vamos viver os nossos planos, mas não vamos viver os planos de Deus. Nós vamos viver os nossos sonhos, mas não vamos viver os sonhos de Deus. Nós vamos viver a nossa vontade, mas não vamos viver a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável nas nossas vidas. Mas aí nós temos que alinhar a nossa vida, os nossos propósitos, os nossos sonhos, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O nosso propósito não pode ser o nosso propósito. O nosso propósito tem que ser o propósito de Deus nas nossas vidas. Você sabia que Deus, ele escreveu uma história sobre mim e sobre você? Está lá em Isaías 139, versículo 16, que eu quero ler aqui com os irmãos. Se os irmãos não conseguirem achar rápido, Pedro vai colocar aí. Salmos, eu falei Isaías? É Salmos, irmãos, perdão, Salmos. Salmos 139, versículo 16. Aqui vai dizer que Deus, ele escreveu uma história sobre mim e sobre você. Olha só o que diz aqui, ó. Os teus olhos viram o meu embrião, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha o que está dizendo aqui. Está dizendo que todos os dias das nossas vidas já foi escrito no livro de Deus, antes de existir, antes da gente existir, antes de existir o primeiro dia das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas já estava escrito, e escrito aonde? No livro de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus, ele desde a eternidade, ele já escreveu uma história sobre mim e sobre você. Nós podemos dizer que nós somos eternos no sentido de que Deus sempre sonhou conosco. Deus sempre nos idealizou desde a eternidade. Não é que Deus chegou um dia e pensou assim, nossa, eu acho que esse universo está muito monótono, está muito parado, eu acho que eu vou criar o ser humano. Não, irmãos. Desde que Deus é Deus, ele já imaginou eu e você. Ele já decidiu que ele ia me criar e criar você também. E desde esse tempo ele já escreveu uma história sobre a sua vida. E aí nós podemos nos questionar, pastor, então por que muitas vezes as pessoas não vivem aquilo que era para viver? Às vezes a vida da pessoa é tão destruída, às vezes a pessoa está ali numa depressão, numa ansiedade, às vezes a pessoa até tira cabo da sua própria vida, dá cabo à sua própria vida. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, Deus ele nos criou para nós sermos depressivos, tristes, angustiados, derrotados e até tirar nossa própria vida? Deus não nos criou para isso. O projeto original de Deus é que nós seríamos pessoas abençoadas e eternas, viver para sempre. Deu alguma coisa errada no meio do caminho, porque entrou o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, bagunçou tudo isso. Mas Deus ele nos deu uma segunda chance enviando o seu Filho para nos salvar. Eu até entendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e nós somos predestinados para ser salvos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus ele já sabe todos que vão crer nele. Aí ele salva todos que vão crer nele. Então, irmãos, nossos dias já foram escritos, mas tem muitas pessoas que não vivem aquilo que Deus escreveu para ela. Por quê?
Porque não estão dentro do propósito. Porque estão fora do propósito de Deus. E aí, quando nós nos encaixamos no propósito de Deus, irmãos, tudo começa a deslanchar nas nossas vidas. Todas as portas começam a se abrir. Tudo aquilo que era para a gente conquistar em Deus, nós passamos a conquistar. Porque nós nos encaixamos no propósito. É como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, se você pegar uma peça do quebra-cabeça e tirar fora do quebra-cabeça, é como se aquela peça estivesse fora do propósito para o qual ela foi criada. Porque aquela peça, ela é a única que cabe naquele lugar. Quebra-cabeça tem milhares de peças, mas apenas uma peça é que se encaixa perfeitamente naquele lugar. O lugar que Deus te criou, irmão, para você estar, só você que cabe neste lugar. Você não pode esperar que outro esteja neste lugar, que outro faça o que você tem que fazer, porque assim como nós somos únicos, o propósito de Deus nas nossas vidas, ele é único também. Vamos fazer um teste aqui? Olhe para a sua impressão digital, irmãos. Olhe para a sua impressão digital. É interessante, né? Você sabia que você é o único ser humano no mundo que possui essa impressão digital aí? Você sabia? Você sabia de que todas as pessoas que já existiram, todas que existem e todas as que vierem a existir no futuro, nenhuma vai ter uma impressão digital igual à sua? O desenho do nosso ouvido, o desenho da nossa orelha. Você é o único que tem esse desenho na sua orelha. Nenhum ser humano mais tem. Algumas características genéticas que você tem, só você que tem. Ninguém mais tem. Ah, pastor William, mas eu conheço uma pessoa que tem um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea. Irmãos gêmeos, eles são parecidos na aparência. Mas mesmo eles possuem características únicas. Ou seja, Deus te criou e jogou a forma fora. O que Ele tem para você é para você. O propósito que Ele tem para você é para você. Por isso que nós não precisamos, irmãos, invejar ninguém. Não precisamos querer ser ninguém. Não precisamos querer algo de ninguém, não. Tudo que é para ser seu, no tempo de Deus e no propósito de Deus, vai ser seu. E quando nós nos encaixamos nesse propósito, nós começamos a descobrir isso. Que coisas que Deus tinha há muito tempo planejada, começam a acontecer nas nossas vidas. Vamos ler aqui em Isaías 25. Olha só o que a Bíblia diz. Vou ler na minha versão, porque na minha versão é mais fácil aqui de entender. Se a dos irmãos estiverem diferentes, irmãos, preste atenção aqui na minha versão, que é mais fácil de entender. Olha só o que diz Isaías 25. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Olha só o que diz. Aqui está dizendo que Deus, com grande perfeição, tem feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Tudo que você vive na sua vida, quando você está debaixo do propósito de Deus, já foi planejado há muito tempo. Então, foi como o diácono Jacó deu testemunho aqui, né? Ele falou, irmãos, o que tiver de ser seu, o que Deus te mostrar, vai ser. E aí o irmão Jacó teve que esperar o tempo de Deus, e o tempo de Deus chegou para que essa promessa se cumprisse. E aí minha esposa lembrou bem, porque eu também me lembrei disso, porque Deus já deu vários sonhos para a gente, e aconteceu exatamente como Deus mostrou. Minha esposa falou aqui do carro, mas eu estava lembrando também da nossa casa. Certa vez minha esposa estava reformando a casa lá, irmãos, nós compramos uma casa, a casa era da X, e os irmãos lembram como era a casa da X, né? Aqueles tijolão, a casa da X era totalmente diferente. Nós pegamos uma casa da X, irmãos, para reformar, e vou dizer, foi um milagre de Deus. Eu nunca imaginaria que Deus ia me dar uma provisão assim para me conseguir reformar do jeito que nós reformamos. Quem já foi lá na nossa casa sabe. E aí minha esposa teve um sonho um dia. E o sonho que ela teve é que a casa dela, né, ela sonhou ali com uma cozinha planejada, uma cozinha toda arrumadinha, e sonhou com a casa com porcelanato. E aí, irmãos, ela recebeu até uma profecia, né, falou, do jeito que Deus te mostrou, vai ser a sua casa. Irmãos, quando nós terminamos a reforma da casa, minha esposa falou, foi do jeito que eu sonhei, a nossa casa, ela foi reformada, do jeito que eu sonhei, irmãos. Então Deus realmente, Ele cumpre o que Ele mostra, Ele cumpre o que Ele fala, mas para que isso seja verdade na minha e na sua vida, é necessário estar debaixo do propósito de Deus, porque nós fomos criados para um propósito. Várias coisas que Deus tinha colocado no meu coração para falar aqui, o irmão Jesuíno já falou. Eu até pensei quando eu estava ali, falei, rapaz, mas Deus é fiel, confirmando a palavra. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus, Ele nos criou para as boas obras.
Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, ó, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas aí o versículo 10 vai dizer o seguinte: mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras, a qual Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deu para entender por que Deus nos criou? Deus nos criou para andarmos nas boas obras. Mas existe um propósito geral de Deus nas nossas vidas. Talvez você pergunte, pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito ainda. Eu não sei qual é o meu propósito. Irmãos, o propósito geral que a Bíblia nos ensina é que Deus nos criou para a glória dele. Esse é o propósito universal. Deus nos criou para a glória dele, para glorificar o nome dele. No livro de Isaías também fala, este povo que eu criei para o louvor da minha glória. Então a questão não é qual é o meu propósito. Não, a questão não é essa. A pergunta certa é como eu vou viver o meu propósito. Porque se alguém perguntar, pastor, você sabe qual é o meu propósito? Sei, glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa? Seja para a glória do Senhor. Seu propósito é glorificar a Deus. Agora, como que você vai cumprir este propósito? Aí que vem a questão. Para confirmar que Deus nos criou com este propósito, irmãos, de glorificar o nome dele, né? Mas também de andar nas boas obras, de dar frutos, a palavra de Deus diz aqui, ó, em João, capítulo 15, versículo 16. Vamos lá? João, capítulo 15, versículo 16. Aqui fala uma coisa interessante, ó. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ou seja, não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês. Aí vem a questão, para que Deus nos escolheu? Aqui explica, ó. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e que este fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então aqui falou, irmãos, tem uma versão que fala assim, ó, não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que vocês vades e deis frutos, e esses frutos permaneçam, para que tudo que vocês pedirem em nome do Pai, o Pai vos conceda. Deu para entender? Deus, ele nos escolheu, e nos escolheu para quê? Para nós darmos frutos. Qual é o nosso propósito, irmãos, também nessa terra? Darmos frutos. E quando nós damos frutos, o que acontece? Tudo aquilo que a gente pede para o Pai nos concede. Por quê? Porque nós estamos encaixados no propósito. Porque nós estamos dentro do propósito. Porque nós estamos seguindo a direção que Deus nos deu. Agora, eu vou perguntar algo aqui. É fácil identificar, muitas vezes, a direção que Deus quer que a gente vá? Nem sempre é fácil, irmãos. É necessário a gente investir tempo com Deus. Tempo de consagração, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de comunhão, tempo de obra, tudo aquilo, os meios de graça. Todos os meios de graça, nós temos que estar ali utilizando. Leitura da palavra, para a gente conseguir identificar a direção que Deus quer nos dar. Certa vez também eu queria trocar meu carro. E ali eu vi um carro que eu gostei do carro, achei o carro maravilhoso e queria trocar o meu carro. Aí minha esposa falou para mim, William, tem que orar. Eu falei, tá bom, vou orar. Fui lá para o meu quarto, coloquei meus joelhos no chão e falei, Senhor, que seja da tua vontade também, Senhor. Aquele carro lá, ele vai ser abençoado, vai dar para fazer a sua obra. Senhor, abençoe para que dê certo e que eu consiga trocar o carro. Acabei de orar, o que fiz, irmãos? Já fui atrás para trocar o carro. Ou seja, eu orei sim, orei, apresentei para Deus, pensei, fiz tudo certinho. Não, não fiz, irmãos. Porque eu orei, mas não esperei a resposta de Deus. Eu esperei a resposta do meu coração, e o nosso coração, ele é enganoso. Você sabia que o nosso coração nos coloca em cada enrascada, irmãos? Nosso coração enganoso nos coloca em cada enrascada, porque o nosso coração, ele é afobado. Às vezes ele quer o que Deus não quer. Às vezes ele deseja o que Deus não tem para as nossas vidas. E nós temos que alinhar o nosso propósito com o propósito do Senhor. A palavra de Deus fala, se vós estiverdes em mim, e a palavra de Deus estiverdes em vós, Jesus falando, viu, irmãos? Não fui eu que falei, não. Jesus, ele falou, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirão tudo o que vocês quiserem e será feito. Porque o propósito está alinhado. A sua vontade passa a ser a vontade de Deus. Nós temos que perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que o Senhor quer que eu queira? A pergunta certa é essa, o que o Senhor quer que eu queira?
Porque muitas vezes nós queremos o que Deus não quer para as nossas vidas. E aí, quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade dele, tudo começa a acontecer nas nossas vidas. E nós estamos falando aqui de tempo e de propósito. Sabe por que muitas vezes as coisas estão travadas na vida de muitas pessoas? Deus colocou isso no meu coração, irmãos, para falar para a igreja, para falar para quem vai assistir a live. Sabe por que muitas coisas estão travadas muitas vezes? Porque as pessoas não estão dedicando o seu tempo para priorizar o reino dos céus. Estão gastando tempo com tudo, mas não gasta tempo com Deus. Aliás, gastar não é a frase certa, né? A palavra certa é investir. Estão investindo tempo em tudo, mas não investe tempo em Deus, irmãos. A Bíblia fala de uma semente, todos aqui já ouviram falar da parábola do semeador. Existe uma semente, essa semente ela caiu no meio dos espinhos. E vai dizer que os espinhos sufocaram essa semente. Quando os espinhos sufocaram essa semente não germinou. Essa semente morreu, não deu frutos. Mas por que essa semente morreu? Porque os espinhos sufocaram. E ali Jesus depois ele vai explicar. Os espinhos, irmãos, são os cuidados e as preocupações dessas vidas. Olha, os cuidados e as preocupações dessa vida. Irmãos, a nossa vida aqui nessa terra não é fácil. Para colocar o pão dentro de casa, vamos falar a verdade, né? Colocar o pão dentro de casa, nós temos que nos esforçar muito. Nós temos que trabalhar muito, irmãos. Mas a palavra de Deus, nesse propósito do Salmo 127, vai dizer que se o Senhor não edificar a nossa casa, vai ser em vão. A gente acordar cedo, trabalhar até meia-noite, nós vamos comer o pão de dores, se não estiver na direção de Deus. Vamos até conseguir conquistar, comprar ali o alimento, pagar as nossas contas, mas vai vir com muitas dores. E a Bíblia fala em Provérbios 10, 22, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores, irmãos. Então, investir o nosso tempo colocando Deus como prioridade é que vai fazer com que Deus abra as portas que estão trancadas nas nossas vidas, irmãos. E aí a pessoa pode falar, pastor, mas eu não tenho tempo. Aí nós vamos meditar um pouquinho sobre essa questão de tempo. Deus, ele é tão justo que ele deu 24 horas para cada um de nós, né? Não é verdade? 24 horas ele deu para todos nós. Ou alguém aqui tem 25 horas por dia? Todos nós temos 24 horas por dia, né? Então a questão não é o tempo, a questão é a prioridade, irmãos. Certa vez, minha mãe estava reclamando. Minha mãe reclamou que eu estava sumido e que tinha tempo que eu não ia na casa dela. Aí na mesma hora, irmãos, eu me agarrei naquela desculpa, que muitas vezes nós nos agarramos, né? Tem uma desculpa que eu creio que todos nós usamos de vez em quando. Quando minha mãe reclamou que eu não estava indo na casa dela, eu falei assim, mas é porque eu estou trabalhando muito, estou cuidando da obra, eu estou sem tempo. Aí eu falei que estava sem tempo, irmãos. Aí Deus, na mesma hora, me corrigiu. Porque eu aprendi algo, e Ele me fez lembrar desse algo. Nós sempre vamos encontrar tempo para aquilo que nós achamos mais importante para as nossas vidas. Deu para entender? Nós sempre vamos encontrar tempo para aquilo que nós achamos mais importante para as nossas vidas. Sempre nós não arrumamos tempo para comer, porque se não comer a gente morre, né? Sempre arrumamos tempo para não dormir, porque se não dormir a gente morre, né? Sempre não arrumamos tempo para trabalhar, e aliás muito tempo, né? A gente acorda cedo, chega tarde, trabalha 5, 6 dias por semana. Sempre a gente arruma muito tempo. Agora para adorar a Deus. Por que às vezes nós não temos tempo para adorar a Deus, irmãos? Porque não estamos priorizando. E aí a Bíblia fala, aonde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. E aí Deus ele vai nos dando um equilíbrio. Eu vou dar um testemunho aqui para os irmãos entenderem algo que aconteceu na minha vida. Eu ainda era novo na fé, e ali lá no meu trabalho, eu não entendia muito esse negócio de priorizar a Deus, esse negócio de buscar a Deus em primeiro lugar, eu não entendia muito disso, não sabia direito o que era isso. Era novo na fé ainda. Aí lá no meu serviço, na Nova Cap, lá a gente fazia hora extra. E as horas extras que a gente fazia era no dia de sábado. Então todo sábado, o que eu fazia? Eu fazia hora extra. Todo sábado tinha hora extra, eu fazia hora extra. Já trabalhava na semana. Sábado não era obrigado a ir, mas eu ia. Para quê? Para ganhar mais dinheiro, né, irmãos? Eu ia todo sábado. E aí, irmãos, começaram a dar hora extra também, liberar hora extra nos domingos. Olha só, já trabalhava no sábado. Aí começaram a liberar nos
domingos também. Só que eu já estava na igreja, Deus já estava querendo me usar na obra, só que aí eu estava correndo atrás de dinheiro, atrás de coisas materiais. Aí sabe o que eu fiz? Eu até orava para Deus, falava, Senhor, que tenha mais horas extras na Nova Cap, que a Nova Cap dê mais horas extras para mim trabalhar mais e eu ganhar mais dinheiro e eu ser mais próspero, Senhor. Eu ouvia muito teologia da prosperidade, né? Me converti, eu ouvia muito essas pregações sobre teologia da prosperidade. Então Deus quer enriquecer, então eu vou pedir para Ele, Senhor, abra as portas para que eu possa, né, ganhar dinheiro, e quando eu ganhar dinheiro eu vou ajudar a sua obra. Por que não ajudava antes, né? Falava que ia ajudar só quando ganhasse dinheiro. Mas aí eu falei para Deus, Deus que tenha muitas horas extras. Irmãos, aí começou a ter hora extra até no dia de domingo. Aí sabe o que eu fiz um mês? Teve um mês que eu trabalhei todos os sábados, e só não trabalhei todos os domingos, porque não podia trabalhar todos os domingos. Tinha um domingo no mês que tinha que folgar. Mas todos os sábados eu trabalhei, e quase todos os domingos. Teve um que eu não trabalhei. E aí, irmãos, quando chegou no fim do mês, eu estava ali, saiu o contra-cheque, né? Quando saiu o contra-cheque, eu estava ali com o contra-cheque gordo, estava ali com o contra-cheque cheio de dinheiro, estava ali, né, irmãos, com a conta bancária cheia de dinheiro, mas foi o mês que eu mais fiquei desanimado. Irmãos, veio uma tristeza no meu coração, veio um vazio no meu coração, veio uma angústia, eu fiquei angustiado. E eu falei para minha esposa, eu falei, Nilma, tem alguma coisa errada. Esse mês eu trabalhei que só. Esse mês o salário vai vir bom que só, vai vir um salário gordo, vai vir um salário abençoado. Mas eu estou sentindo uma tristeza, uma angústia. E estava triste, irmãos. Ia lá para o meu quarto, ficava lá triste. Parecia que nada tinha sentido. E aí eu comecei a orar a Deus, comecei a aprender algumas coisas de Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Faltava alguma coisa. Aí eu falei, Deus, o que é, Deus? O que está faltando? Aí Deus falou no meu coração, meu filho, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você são coisas grandes, mas não é assim que você vai conquistar as coisas grandes. Aí sabe o que eu fiz? No lugar de eu orar, Deus dê mais hora extra, Deus dê mais hora extra, irmãos, aí eu mudei minha oração. Falei, tenho que mudar minha oração. Aí eu falei, Senhor, que eu não precise mais fazer hora extra. Porque eu achava que se eu não fizesse hora extra, eu não ia conseguir pagar minhas contas, eu ia ficar endividado, eu achava isso. Mas eu falei para ele, Deus, que eu não precise mais de horas extras. Irmãos, parece incrível. Mas sabe o que aconteceu? Depois que eu fiz essa oração, passou ali algumas semanas, sabe o que aconteceu, irmãos? Cortaram todas as horas extras da Nova Cap. Todas. Eu falei, Senhor, mas e as pessoas que precisam? Eu até pensei, né, Senhor? Mas e as pessoas que precisam? Eu pedi só para mim, Senhor, para mim não precisar mais. Mas cortou geral. Irmãos, e cortou geral. Eu entendo até que foi necessário isso. Porque senão o chefe ia ficar me chamando, eu ia acabar indo também. Eu entendo que Deus permitiu isso por algum período, né? Agora não, voltou ao normal. Mas nesse tempo, irmãos, cortaram todas as horas extras. Falei, pronto, já estava no propósito mesmo de investir mais meu tempo em Deus. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu entrei no grupo de varões. Como era o nome daquele grupo de varões? Tu lembra? Soldados Valentes? Também. Acho que era outro, hein? Soldados Valentes é o nosso. Eu não lembro. Irmãos, sei que eu entrei no grupo de varões ali do Pastor Ezra, né? Da igreja de Pastor Ezra. Entrei no grupo de varões, aí no lugar de eu trabalhar todos os sábados, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ensaiar. Comecei a louvar a Deus, comecei a adorar a Deus. A gente ensaiava no sábado e no domingo a gente adorava a Deus. A gente se apresentava. Então veja, não estava trabalhando nem mais sábado, nem domingo, e decidi louvar a Deus, adorar a Deus. E aí coloquei minhas primícias em dias também, né? Comecei a colocar minhas primícias em dias. Porque no primeiro mês, irmãos, que eu ia colocar minhas primícias em dias, eu fiquei ali com meu coração travado. Porque quando eu calculei, né, peraí, a Bíblia fala que o dízimo é 10%, e ainda fala de oferta, então se eu for tirar 10%, fiz o cálculo, né? Se eu for tirar 10% do meu salário, eu vou ter que dar. Eu falei, não, Senhor, isso tudo? Pensei, meu Deus, isso tudo, 10%? Irmãos, eu confesso que meu coração ficou meio travado. Eu falei, Nilma, aqui, ó. Meu coração ficou meio travado. Mas aí, irmãos, passou um mês entregando as primícias, passou 2 meses, passou 3 meses. Irmãos, a Bíblia fala que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Aquilo que parecia ser uma tristeza, um fardo no meu coração, irmãos, chegou um tempo que eu não via a hora de chegar o dia do meu pagamento, eu pegar meu envelope ali e todo alegre, irmãos, para a salva ali, depositar o meu envelope. Já fiquei alegre em fazer isso. Essa alegria não veio da carne não, viu? Veio do Espírito Santo de Deus. E aí, sabe o que acontece quando eu comecei a fazer isso? E aí nós começamos a fazer a obra. Começamos ali, o pastor nos colocou também para dirigir o culto nos lares.
nós começamos a estudar no culto de doutrina, começamos a fazer evangelismo de rua. Irmãos, vou te dizer, aí Deus começou a abrir as portas. As portas que estavam fechadas começaram a serem abertas. Nós começamos a prosperar. Eu estou falando algo que aconteceu na minha vida. Cada um aqui, né, Deus tem uma maneira de trabalhar, irmãos. Estou dando um testemunho do que aconteceu na minha vida. Porque a gente não prega teologia da prosperidade, mas a gente prega de um Deus que é fiel para prover tudo o que nós precisamos nas nossas vidas. E aí as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a deslanchar. E eu não precisei, irmãos, me matar de trabalhar para isso, não. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Vou investir mais tempo em Deus. E o que a palavra de Deus fala? Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos buscar a Deus em primeiro lugar com perfeição, não. Tem muitas áreas da minha vida que eu sou falho ainda de buscar o Senhor. Mas nessa questão de obras, eu creio que nessa questão de obras nós começamos a buscar em primeiro lugar. Porque a prioridade era a igreja, irmãos. Até quando chegava visita lá em casa, eu já falei para os irmãos aqui que eu adotei uma estratégia, né? Quando chegava visitas lá em casa, eu comecei a observar aqui e falei, não, tem alguma coisa errada. A visita só está chegando quando é hora da gente ir para a igreja, no dia da gente ir para a igreja. Aí quando começou a chegar a visita, eu comecei a convidar para a igreja. Vamos para a igreja? Eu não posso ir hoje. Outro dia eu vou. Falei, então vou me arrumar porque eu já tenho que ir. Já estou na hora, né, de ir para a igreja. E aí, meus irmãos, nessa questão de obras, nós colocamos em primeiro lugar. Deus começou a abrir portas que estavam fechadas. Deus começou a fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Agora, sabe de uma coisa? Desde o tempo de Jesus, que a palavra de Deus fala, irmãos, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Desde o tempo de Jesus até os tempos de hoje, a seara ainda continua grande, mas ainda continua sendo poucos os trabalhadores, poucos os ceifeiros. Irmãos, que nós venhamos ser esses poucos, mesmo que sejam poucos, que nós sejamos esses poucos, irmãos. A Bíblia fala também que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Já parou para meditar como que isso é forte? Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando é porque não é fácil de achar. Se o próprio Deus que enxerga tudo está procurando, é porque não é fácil de achar. Então, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, que nós venhamos ser esses verdadeiros adoradores, irmãos. Que nós venhamos ser igual aqueles 10 leprosos. Tinha 10 leprosos. Aí vai dizer que Jesus, Ele curou os 10. Ou seja, Jesus, Ele não nega a bênção para ninguém. Jesus, Ele curou os 10. Mas quantos que voltaram para agradecer? Apenas um voltou para agradecer. Olha a proporção. De 10, voltaram 1. Voltaram não, né? Voltou. De 10, voltou 1 para agradecer. Irmãos, eu quero ser esse 1 que voltou a agradecer. E você, irmãos, quer ser esse 1 que voltou a agradecer também? Estava falando ali para os jovens, né? Estava ali falando para os jovens um dia desses. Lá no Sol Nascente, a gente fazia campanha toda segunda-feira. E normalmente as campanhas eram campanhas assim, né? De bênção, de cura, de milagre, de vitória. E a gente fazia toda segunda-feira. E aí nas campanhas, eram 7 segundas-feiras, irmãos. Nas campanhas, a igreja enchia. A igreja era pequena, mas até que enchia. Até que lotava. Irmãos Marina lembra, não lembra? A irmã Roberta também, né? Lembra? Né, irmã Roberta? A Júlia, quem mais estava com a gente lá no Sol Nascente? A Júlia, né? Acho que era só isso, minha família, né? Então o que acontece, irmãos? Os cultos, as campanhas nas segundas-feiras, lotavam. Aí era 7 segundas-feiras. Aí na 8ª segunda-feira, o que a gente fazia? A gente fazia o culto de agradecimento. Irmão, 7 segundas lotadas, mas quando era o culto de agradecimento, a igreja, esvaziava. Parou para enxergar isso no mundo espiritual? Quando era no culto de agradecimento, a igreja estava vazia novamente. Acabava a campanha, a igreja esvaziava. Ou seja, dos 10 leprosos, só voltou 1 para agradecer. E aí aquilo, sabe o que aconteceu na minha vida quando eu comecei a perceber isso? Comecei a me entristecer. Eu já não gostava muito de campanha não, né? Mas o meu pastor me ensinou que tinha que fazer campanha. Porque, irmãos, muitas vezes eu percebi que as pessoas iam para a igreja só quando tinham campanhas. E quando iam interessados em ganhar uma bênção, um milagre, uma vitória. Aí isso começou a me entristecer. Começou a me angustiar, né? E aí quando eu comecei realmente a tomar conta da obra, e quando eu já pude decidir
como nós faríamos a obra do Senhor, aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, na obra que o Senhor me colocar, eu vou dar prioridade à palavra do Senhor. Nós vamos dar prioridade à oração e nós vamos dar prioridade ao ID do Senhor. Foi dito aqui. Qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas também? Marcos 16:15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Qual o propósito de Deus nas nossas vidas também, irmãos? Mateus 20, versículo 28, né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. É fazer a obra, é pregar. Até essa questão quando a gente fala assim, hoje eu vou lá para a igreja assistir o culto. Isso é errado, irmãos. A gente não vem assistir o culto, a gente vem cultuar junto. Independente se você está com o microfone ou não está com o microfone, a igreja, ela adora junto, irmão. Quando os levitas estão cantando aqui, a igreja canta junto. Quando o pastor está orando aqui, os irmãos oram juntos também. Quando o irmão dá glória, a igreja dá glória juntos. Nós adoramos juntos. Não é assistir o culto, é cultuar juntos. Então, nós fomos chamados também para praticar essas boas obras. Para fazer as obras do Senhor. E eu falei, Senhor, nós vamos dar prioridade à Tua palavra. Vamos dar prioridade à oração. E vamos dar prioridade ao evangelismo, às obras do Senhor. E eu creio que é o Senhor que vai estar aí fazendo tudo que nós precisamos na nossa caminhada. E aí nós estamos aqui hoje. Estou falando de coisas de mais de 4 anos atrás, 5 anos. E aí nós estamos aqui hoje, irmãos. Hoje o ministério segundo o coração de Deus não é um ministério grande. Não é um ministério que tem muitos congregantes. Mas os irmãos que continuam aqui conosco, continuam alicerçados na palavra. Porque aqui nós não andamos fazendo campanha de oba-oba. Aqui nós não andamos pregando teologia da prosperidade. Aqui nós não andamos colocando faixa na frente da igreja para ficar chamando as pessoas. Aqui nós não ficamos investindo em entretenimento para encher a igreja de jovens, não. Até esses jovens que estão aqui, eles estão se firmando na palavra, na oração e no trabalho. Estou muito feliz que os jovens começaram a assistir ali o estudo bíblico. Estou muito feliz. E creio que Deus vai dar o crescimento para eles cada vez mais. Só que o diabo se levanta. O inferno se levanta. Quero até pedir para os irmãos, orem pela minha família, orem pelos meus filhos. De algumas semanas para cá, eu e minha esposa e minha filha, nós temos tido muitos sonhos, irmãos. E são sonhos, sabe de quê? De ataques do inimigo. O inimigo me atacando a vida da minha esposa, o inimigo querendo destruir nossa família. Tudo isso ele está mostrando em sonhos. Deus está mostrando em sonhos. Eu tive um sonho, irmãos, e quando eu contei esse sonho, minha filha teve um sonho parecido. Quase a mesma coisa, na mesma noite. Quase o mesmo sonho, no mesmo sentido, Deus mostrando. Minha esposa teve uns sonhos também. Minha filha teve um sonho ontem. Hoje já aconteceu, quase igual ela sonhou, aconteceu hoje, irmãos. Porque às vezes a gente ainda fica ali identificando, né, o que Deus está mostrando. Mas o que Deus mostrou ontem para ela acabou acontecendo. Não exatamente da maneira que ela viu, mas aconteceu quase igual. Então nós vamos pedir aqui oração, irmãos, nessa semana. Orem pelas nossas vidas. Porque os ataques do inimigo são muitos. Mas como foi louvado aqui hoje, nada pode calar a voz do adorador. Antes de começar o culto, tinha algo me angustiando. Aconteceu algo que me angustiou. Meu coração estava apertado. Sabe quando você sente um nó na garganta? Eu estava sentindo isso. E aí eu sentado aqui na cadeira, falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida hoje, porque hoje eu tenho que pregar a palavra. Não sei nem se eu vou conseguir pregar, Senhor, da maneira que o Senhor, né, estava me mostrando ali, mas tenha misericórdia da minha vida hoje. E aí minha esposa orou, aí os irmãos começaram a ter oportunidade de testemunhar coisas maravilhosas de Deus. Começaram os louvores, e aí o nó da garganta foi saindo, Deus ele foi consolando a minha alma, Deus ele foi acalmando o meu coração, irmãos, e pela graça e a misericórdia dele, ele me deu essa oportunidade de trazer essa palavra, irmãos. Vamos priorizar o reino dos céus. Às vezes pode dar a impressão, não, o pastor está falando isso só porque ele quer que as pessoas vá para a igreja, porque ele não quer que ninguém falte os cultos. Não é, irmãos. Nós estamos falando experiências que nós já tivemos. Porque às vezes as pessoas chegam para perguntar, nossa pastor, eu vejo assim, a vida de vocês assim, Deus deu uma vitória muito grande para vocês, o testemunho de vocês é forte, né, pastor? E aí as pessoas, quando param para conversar com a gente, que a gente começa a contar a nossa história, as pessoas chegam e ficam com o olho regalado. Nossa, pastor, você já viveu tudo isso? Já vivi tudo isso. Nossa, pastor, nem parecia, mas eu já vivi tudo isso. Eu já tive uma vida destruída, já tive uma vida de contenda com a minha esposa,
já tive uma vida de briga com a minha esposa, já tive vida de farras, né? Ficar nessas farraiadas aí, bebidas, drogas, tudo já fez parte da minha vida, irmãos. Essas amizades aí que não levam a nada, destruição, angústia e até depressão já fez parte da minha vida. Hoje em dia, eu comecei a investir o meu tempo nas coisas do Senhor, e tudo de ruim Deus tem tirado e acrescentado coisas boas. Porque coisas ruins é do diabo, coisas boas é de Deus. Tiago 1,17. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Coisas ruins não é de Deus. A aprovação até que é de Deus. Às vezes a dor, o choro, a angústia faz parte do processo para que a gente venha crescer. Agora miséria, depressão, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de morrer, vontade de muitas vezes nem de levantar da cama, isso não é de Deus não, irmãos. Isso é do diabo e nós temos que repreender isso das nossas vidas. Então, tempo e propósito. Invista seu tempo com Deus, que Deus vai mostrar o propósito que Ele tem nas suas vidas, e tudo que você pedir em nome do Pai, Ele vai conceder para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos vencer se nós estivermos debaixo da vontade do nosso Deus. Amém? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a igreja para a gente se colocar de pé nessa noite, e que mais e mais irmãos venham aqui testemunhar, irmãos, dar testemunho de vitória, testemunho de bênção, testemunho de milagres do nosso Deus.